Deus não pode ser visto, mas pode ser percebido. Imagine você percebendo Deus em sua vida. Jesus revelou como isso é possível. Por isso, fique nessa mensagem até o final e descubra como perceber Deus em sua vida e em sua história. Eu te desejo a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal e à série As Bem-aventuranças, onde hoje abordaremos o nosso 7º episódio. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, nós encontramos a seguinte escritura: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A maior angústia do ser humano é não perceber Deus, porque não perceber Deus significa estar saturado e limitado pela vida deste mundo. Não perceber Deus é estar coberto pelas imperfeições do mundo, é estarmos rodeados somente pelas dificuldades, pelas doenças, pelas catástrofes, pelos nossos limites e, por fim, pela morte. Não perceber Deus é estar sufocado pela superioridade que a força deste mundo tem sobre nós, sabendo que somos pequenos, que somos limitados diante do tamanho que o mundo é. Não perceber Deus significa não esperar nada mais além do que há neste mundo. Por outro lado, perceber Deus resolveria essa angústia, porque nos levaria para o campo das possibilidades. Porque se Deus existe e Ele é o Criador, então o conjunto da criação existe com um sentido, existe com um rumo inteligente. As coisas podem não fazer sentido para nós enquanto estamos no meio da luta dos detalhes, mas as coisas farão sentido no final, quando nós vemos o conjunto, o todo. Ou seja, perceber Deus na vida nos daria a sensação de não estarmos lutando sozinhos e, acima de tudo, de não estarmos lutando em vão. Além disso, perceber Deus nos daria esperança, porque nos mostraria que este mundo não tem a última palavra e que este mundo não é a única realidade. E ainda mostraria que não estamos sozinhos nesse deserto de existência. Toda essa percepção daria sentido a cada luta, sentido a cada enfrentamento e cada superação. Jesus falou da maravilhosa possibilidade de se perceber Deus. Ele mesmo mostrou como é viver a vida humana impregnada por Deus. Ele viveu uma vida muito acima da média por causa disso, superando limitações e ajudando outras pessoas a superá-las. E ele tratou sobre isso no Sermão do Monte, no tema das bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças, Jesus falou sobre perceber Deus. Ele falou sobre a possibilidade das pessoas verem Deus. É necessário entendermos o que ele quis dizer com ver Deus. Precisamos saber o entendimento judaico de sua época e o papel que o Templo de Jerusalém tinha nisso, porque Jesus era judeu e viveu na época do Segundo Templo. Deus era visto pelos judeus como o Altíssimo ou o Invisível, o que significa dizer que Deus é invisível, que ele não é material, físico, e com isso era impossível ver Deus a olho nu. Quando Jesus fala de ver a Deus, está falando de uma visão além dos olhos. A palavra ver, no grego utilizado aqui, tem um sentido de perceber, notar, discernir. Jesus está falando da possibilidade de vivermos neste mundo debaixo da percepção de Deus, de vivermos discernindo Deus em nossa vida. Ele está falando de vivermos percebendo Deus, e essa é uma possibilidade maravilhosa. A mensagem que Jesus estava transmitindo aqui era muito importante para os judeus da sua época, porque a principal noção que o povo tinha de Deus vinha do Templo de Jerusalém. E no templo, a maior representação de Deus era escondida de todos. Essa representação era a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança ficava no lugar mais escondido do templo, conhecido como o Santo dos Santos. Nesse lugar, somente o chefe dos sacerdotes podia entrar uma vez ao ano. Ou seja, a maioria dos sacerdotes e a maioria esmagadora do povo jamais iria ter o privilégio de ver a representação da presença de Deus
no templo. E agora, Jesus fala que o reino que ele está trazendo traz para as pessoas a possibilidade de viver percebendo Deus, de se ter uma vida cheia de Deus. Isso faz toda a diferença para a vida neste mundo. É possível viver neste mundo uma vida cheia de Deus, plena de Deus. Isso significa viver com firmeza diante da dureza da existência. Significa viver com esperança diante da dor. Significa viver com força diante dos desafios, pelo fato de não se estar sozinho. E ainda, nesta sentença das bem-aventuranças, Jesus falou sobre a forma de se perceber Deus. Ele disse que Deus é percebido através da purificação do coração. Se você entende isso, você entende o segredo de viver uma vida plena de Deus, cheia de Deus. Limpos de coração ou puros de coração não significa aqui ser ingênuo como uma criança, porque isso, além de ser impossível, é também não recomendado pela palavra de Deus. Porque crianças vivem como crianças porque são ingênuas e impotentes e por isso devem ser protegidas por adultos. Mas adultos devem viver como adultos, com autonomia e com responsabilidade. A palavra bíblica usada aqui para puro ou limpo de coração quer dizer puro no sentido de ser inteiro, original, não misturado, não adulterado. Assim como o vinho misturado com a água, ele é adulterado e dessa forma deixa de ser original e puro, a pessoa misturada, a pessoa dividida, alterada, não é uma pessoa pura. Jesus está dizendo que ser uma pessoa pura, ou seja, ser uma pessoa com elementos originais e integrais, é o requisito necessário para se ver Deus. Porque Deus é original, porque Deus é íntegro. Deus não é misturado, Deus não é dividido, Deus não é adulterado. Existe inteireza em Deus e Deus leva o ser humano à inteireza também. Nessa sentença, Jesus não está falando de qualquer pureza ou qualquer purificação. Ele está falando da pureza de coração. Ele está fazendo um contraste com a pureza do corpo que era exigida para o culto no Templo de Jerusalém. A pureza do corpo era a base para a liturgia que acontecia no templo. Para o povo judeu, para o povo de Israel ter comunhão com Deus através do templo, deveria estar purificado. E os rituais de purificação estavam relacionados ao corpo. Esses rituais não deveriam ser levados de maneira literal, era para serem didáticos. No entanto, os doutores da lei da época de Jesus não viam dessa forma e entendiam as purificações físicas de maneira literal. E assim, Jesus faz um contraste entre a pureza do corpo e a pureza do coração. Ser puro de coração é não ser adulterado interiormente. É não ser misturado, dividido, distorcido em seu interior. Interiormente, o homem precisa estar envolvido com a sua constituição original, com aquilo que originalmente lhe forma e lhe define. O ser humano foi criado por Deus e, portanto, o ser humano veio de Deus. Deus é o original do ser humano. Quando uma pessoa está envolvida com os princípios divinos, com os princípios mais elevados, está na dimensão dessa purificação interior. Ou seja, para Jesus, uma pessoa pode estar purificada fisicamente para o templo e ainda assim, interiormente, estar impura para a vida com Deus. Então, a maneira do homem se purificar é através dos processos promovidos pelo próprio Deus. Essa era a parte didática da purificação que acontecia no templo. Por isso que o livro de Salmos disse, em Salmo 119, verso 9, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. A vida humana é purificada segundo as palavras de Deus, ou seja, segundo as orientações de Deus. A comunhão do ser humano com Deus não vem pelos caminhos inventados pelo ser humano. Segundo Jesus, essa comunhão vem pelo próprio reino de Deus que ele estava trazendo, e esse reino se manifestava através dele.
Veja, você pode viver uma vida repleta de Deus, e isso é maravilhoso. Viver uma vida onde você pode perceber coisas além deste mundo limitado, além dos limites materiais e físicos deste mundo, além das questões rasas da superficialidade deste mundo. Através de uma vida repleta de Deus, você pode ver a vida e viver a vida no mundo com um olhar de profundidade. Você pode viver o aspecto exterior desta vida através da dimensão interior. Você pode enfrentar as dificuldades do mundo com a plena noção de que não está sozinho, de que não está sozinha. Pelo fato de perceber a presença de Deus te enchendo, te fortalecendo de dentro para fora. Você pode enfrentar as dificuldades do mundo de outra forma pelo fato de perceber a presença de Deus te orientando sobre a melhor maneira de se viver neste mundo. Mas para isso, segundo as palavras de Jesus, você precisa ser uma pessoa pura, uma pessoa não misturada, não dividida, não adulterada, mas em plena comunhão com o teu material original, ou seja, Deus. Essa comunhão só é possível pelo reino de Deus. Essa purificação só é possível pelo reino de Deus. E o reino de Deus está no Senhor Jesus Cristo. Portanto, vá para o Senhor Jesus, siga o Senhor Jesus e descubra a vida original em Deus. Obrigado por assistir essa mensagem até o final. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e venha participar das mensagens todas as semanas. Clique no gostei para que a plataforma possa indicar essa mensagem para outras pessoas. Um forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima mensagem.